Fala aí, galera! Como vai? Olha só, estamos aqui com mais um The Closing Table Talk com Marcos. E esse programa aqui tem o objetivo de trazer à mesa a discussão aqueles corretores, loan officer, top producer nos Estados Unidos e entender quais são as suas histórias, quais são as suas trajetórias, porque atrás de uma pessoa de sucesso sempre tem uma história de superação. E, bom, você já sabe, eu sou o Marcos de Aquino, seu especialista em financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos, além de estar host esse programa aqui e trazer as melhores histórias dos Estados Unidos. E hoje eu estou aqui com uma convidada especial, o nome dela é Carol, e a Carol, ela é muito top, ela tem uma trajetória sensacional, formada em administração de empresa com o MBA, e nós vamos ouvir a trajetória da Carol aqui nos Estados Unidos, como foi essa transição de carreira e para se tornar a corretora de sucesso que ela é hoje. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Marcos. Obrigada por me receber. Não, que ótimo ter você aqui. E aqui a gente já começa direto ao ponto, viu, Carol? Então, respira fundo, relaxa. E eu quero começar entendendo, eu gostaria que você compartilhasse aqui com a nossa audiência, Carol, um pouco de você. De onde você veio, qual a sua história, quanto tempo você está nos Estados Unidos, como foi essa transição de carreira, como você se tornou corretora aqui. Eu sou mineira de Belo Horizonte. Ah, que Então, legal. como boa mineira, eu sempre falo trem e uai. Bom demais. Não nessa sequência. E bom demais. E sou. E sou. E como pão de queijo todo domingo. Exatamente. Mas eu nunca fui corretora de imóveis no Brasil. Então, realmente foi uma transição de carreira. Estou nos Estados Unidos há 12 anos. Um pouquinho mais de 12 anos. E eu comecei minha carreira como estagiária de uma empresa de telecomunicação. Foi a Telemix Celular no Brasil. De lá para cá, eu pulei para a instituição financeira, onde eu fiquei 7 anos. Depois, fui para uma empresa de moda por 2 anos. Passei por uma empresa de RH, onde eu fiquei bastante tempo, 8 anos, com um dos maiores headhunters do Brasil. E depois eu fui para uma empresa britânica, que já possuía 40 escritórios no mundo todo, e abri a primeira unidade deles no Brasil, em São Paulo. Eu já estava morando em São Paulo. E a minha transição para corretora, ela não surgiu do nada. A minha mãe foi advogada de real estate no Brasil, de grandes construtoras em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. Então, eu já tinha aquela memória de infância de passar as férias todas no Rio, para minha mãe poder acompanhar esses closings. Então, eu já tinha talvez um sangue ali nessa área de... DNAzinho, né? DNAzinho ali. E quando nós mudamos de Belo Horizonte para o interior de Minas, eu fui para Pirapora, eu tinha de 6 para 7 anos, os meus pais tinham uma loja de material de construção. Então, minha mãe e meu pai faziam obras, casas, vendiam, reformavam. Então, mais um outro DNA ali, onde isso se perpetuou por muitos anos. E quando eu vim para os Estados Unidos, em 2014 para 2015, finalzinho de 2014, na verdade, eu passei por aquele processo de imigração que tende a ter aquele primeiro contato com uma nova cultura e uma adaptação. Eu não tirei minha licença dali. Na verdade, eu nem sabia o que eu ia fazer. E foi alguns anos depois que a gente começou a investir em imóveis, eu e meu marido, investir mesmo em imóveis, comprar, fazer um flip, renovar, alugar, que eu comecei a entender que talvez seria uma carreira que eu pudesse seguir. Eu passei aí um período de adaptação de uns 6 meses para poder adaptar a família. Eu só tinha um filho naquela época, então adaptar ela na escola, a nova língua. E decidi, já quase 6 anos depois, que essa era uma carreira que possivelmente eu queria seguir. Fazia todo sentido para mim, tinha muito a ver comigo. Pelo que eu estou entendendo aqui da sua história, a sua história inicial de infância ela está toda envolvida no real estate,
pela questão dos seus pais. Uhum. E aí você tenta fugir disso, mas aí Mas não acaba consigo. rodando e chega nisso. É. Ah, que coisa. A vida, ela dá sempre sinais, né? Isso é interessante. Sempre. E agora, dentro dessa trajetória que você já está desenvolvendo nos Estados Unidos, de sucesso, qual foi seu grande negócio aqui nos Estados Unidos? Você fala, pô, esse negócio aqui realmente, você começa a fazer, virou corretor, é a nova profissão, novos desafios, mas existe determinados momentos de um grande negócio, ou uma grande história, algo que você realiza e você fala, nossa, é realmente isso que eu quero fazer. Quando que você, dentro de uma negociação, falou assim, é isso que eu quero fazer para minha vida? Foi numa transação, um pouco antes da pandemia, foi numa transação de uma das nossas próprias casas em Jacksonville. A gente estava numa transação de venda e tínhamos uma corretora nos representando, éramos os donos do imóvel. E naquele momento a transação estava muito linear só para o buyer, né, para o comprador. E a gente precisou interferir várias vezes para que o negócio acontecesse. E a partir dali eu falei, cara, eu já estava muito familiarizada com contratos de locação, com contratos de venda, compra, porque a gente estava fazendo os 3 lados da história. Então, porque eu já fiz os 3 lados da história, fui compradora, fui dona de um imóvel para poder vender e também investidora, eu conseguia muito bem distinguir alguns sentimentos, sabe? E eu acho que naquele momento me despertou, tanto é que uma semana depois eu já comecei a estudar para o curso. Me despertou, eu falei assim, não, alguma coisa aqui está me chamando para que eu venha a ingressar nessa área. E dito e feito, foi exatamente nessa época. Ah, que legal. Ou seja, essa relação ela foi crescendo dentro disso, a experiência que você foi obtendo dentro dessa jornada de investidora e, óbvio, vivendo todos os lados, te fez perceber que, nossa, existe algo aqui que eu posso mergulhar. Exato. E aí foi quando eu bati a tecla de ir para a Compass, né, que hoje é a imobiliária que eu estou, foi quando eu vendi a minha casa em Boca Raton. Na verdade, foi minha primeira casa comprada na planta, mas eu já tinha os meus investimentos, né, funcionando em Jacksonville. E bati a tecla ali, eu falei assim, realmente agora vamos pendurar a minha licença e agora eu vou atender, não vou deixar de fazer os meus próprios negócios e agora eu vou atender clientes. Foi exatamente aí que eu tomei a decisão. Bati o martelo. Não, que legal. Bom, uma coisa que também é bem interessante, porque assim, dentro nessa mesa aqui, a ideia de histórias reais, trajetórias de sucesso. E nós sabemos que qualquer pessoa, para ter sucesso, principalmente num mercado tão competitivo que é o real estate aqui, ele precisa ter uma mentalidade diferente, ele precisa realmente enxergar o que as pessoas não enxergam. Como que você tem se posicionado como corretora dentro desse mercado para que você tenha sucesso? Porque vou te dar uma estatística, não sei se você sabe disso. Apenas são cerca de 10% de pessoas que têm licença, não vou usar nem a palavra corretor, porque assim, entre tirar a licença e se tornar corretor, existe aqui exatamente, existe um abismo, mas dentro das pessoas que tiraram, têm licença, são cerca apenas de 10% de pessoas que realmente dão resultados ou conseguem transicionar, existe números sobre isso. E como que você conseguiu se posicionar num mercado tão competitivo para realizar o que você realiza hoje? A primeira coisa, eu acho que é você entender o sentimento do cliente. Para mim foi um pouco mais fácil, eu diria, porque eu participei de todos os processos. Então, quando você compra uma casa, o comprador ele tem um sentimento. A gente precisa entender que ao entrar naquele imóvel, ele já precisa se sentir morando ali. Por isso a importância de um staging, de uma estrutura bacana, de fotos que transcrevam exatamente a realidade da casa na hora que o cliente for entrar. O cheiro é muito importante. Então, são coisas que são mínimas, às vezes, para a percepção de quem está vendendo, mas para quem está comprando faz muita diferença. Você ter um landscaping, né, o seu jardim bem cuidado, a casa bem cuidada, não tirar foto de qualquer jeito, não tirar foto do seu celular.
O sentimento do investidor, por exemplo, é completamente diferente. Eu sou investidora e a gente só vê números. Então, é um sentimento muito frio. É frio. Ele quer número. Quanto que eu vou pagar disso, quanto que eu vou pagar daquilo, qual que vai ser meu lucro, qual que é o potencial de venda, de valorização nessa área. E o sentimento de quem vende a casa, o dono do imóvel que está vendendo, já é outro sentimento completo. Ele tem um sentimento até muito maior, que ele não percebe muitas vezes, que é o sentimento do apego. Então, tudo para ele dentro daquele imóvel que ele viveu, que ele construiu, que ele fez, o que ele reformou, faz muito, ele tem muito apego àquilo ali. Então, às vezes, ele põe o preço muito mais alto, ele escolhe por o preço muito mais alto, a casa fica sentada no mercado por muito tempo. Então, eu acho que o momento que eu me destaco é exatamente esse momento que eu entendo o perfil do meu cliente e sei exatamente o que ele pode sentir dentro daquela determinada transação. Eu Ótimo. respeito isso muito dos clientes, sabe? Então, se eu entendi o que você está dizendo, existe dois aspectos aqui bem importantes que eu gostaria de explorar. O primeiro, eu acho que ficou bem claro, é de você ter uma percepção realmente na transação, no que está envolvido, o sentimento daquela pessoa, ou comprador ou vendedor, e saber administrar essas emoções. Exato. Junto com o cliente. Agora, algo que me chamou a atenção, e acho que tem muito a ver com o meu DNA, a gente já fez transação junto, é o que você falou de processo. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais, porque a minha teoria também, para as quando todas as pessoas de sucesso que eu encontrei é porque as pessoas existe um processo para realizar aquilo que eles fazem com excelência. Então eu gostaria que você abrisse um pouquinho mais sobre isso pra gente. Como que você entende o processo e como que você está organizado isso no seu dia a dia, no seu atendimento? Olha, eu vim de grandes empresas. E quando você vem de grandes empresas, você aprende processos. Eu sou uma pessoa completamente processual. Se eu não tiver um processo, é igual criança pequena. Tem que ter rotina. A criança fica mais segura, ela fica mais até obediente, mais fácil de você conversar com ela. A mesma coisa é o processo. Quando você tem um processo já formulado, você tem um compliance para fazer, você sabe o que você precisa apresentar para o seu cliente, qual que é o processo dos documentos que ele precisa assinar, qual que é o processo da fase da transação que precisa acontecer, você fica mais seguro e deixa o cliente mais seguro. Apesar de que muitas vezes os compradores ficam histéricos por não saberem o que está acontecendo, mas existe um momento que você fala muito com eles, é o momento da oferta, explicar a oferta, como nós vamos montar e tal. E existe um momento do silêncio daquela transação, onde, por exemplo, você, que é o lender, é muito mais um bate e volta entre o corretor e o lender. O corretor e o lender, e o cliente fica, ele não precisa. Não é que ele não precisa saber de tudo, mas a gente não precisa envolver ele em todos os obstáculos, sabe? Então, a parte do processo onde você capta o cliente, aí você vai mandar uma coleção para ele, né? Por exemplo, a Compass tem essa coleção, você abre a plataforma, o cliente vai navegar dentro daquela plataforma, ele vai ter acesso aos documentos. Aí existe o processo das visitas. Então, a gente vai organizar o processo das visitas. Se são 20 casas, vamos organizar isso em quais as suas favoritas, vamos deixar as outras para o final. Aí depois existe o processo da oferta, como que nós vamos botar a oferta, o que vocês querem. Então, a conversa com o lender. Então, Estratégia. Tudo vai de estratégia e processo. O que nós vamos fazer para beneficiar. E o foco aqui não sou eu. O foco é o cliente. O que é melhor para ele? Sabe? Eu acho que é por aí. Tá falando ainda em processo, duas curiosidades. Eu queria que, quando você fala de processo, eu penso que você deve, além de ter isso tudo mapeado, como seguir, todo cliente que você atende, você tem isso registrado, porque isso faz parte de um bom processo. Sim, tudo. Eu salvo tudo, independente se a Compass salva todo o compliance e eu tenho acesso a esse compliance, eu salvo tudo numa pasta separada, num iCloud separado. Todo o processo do cliente. Se ele é seller, se ele é buyer, se ele é um rental, se ele é um landlord. Todo o processo é salvo ali, para que eu tenha track. Só que assim, independente, os processos de formulários são os mesmos, mas as transações nunca são. Então, Exatamente. às vezes a gente tá num processo, volta pro primeiro, sabe? Deu errado aqui, olha, não vai dar certo aqui, vamos voltar. Então é sempre um jogo de...
Mas eu tô imaginando nos detalhes, porque eu vi um vídeo seu que me chamou a atenção. Eu penso que você tem salvo até as visitas que você fez com os clientes, as datas, o que aconteceu. Tenho. Então, eu tava observando o Instagram dela, e isso é bem interessante quando a gente fala de processo, e o processo realmente ele tem que contemplar o todo. E eu tenho certeza, se você for em qualquer cliente hoje, você consegue reviver a história passo a Exato, passo. exato. Isso é um bom processo. Eu tenho, por exemplo, no tour que a gente faz as visitas, eu tenho parte 1, parte 2, parte 3. Então, eu sei quando o cliente visitou cada casa, que dia, sabe? Como foi, as anotações que eu faço. Então, eu tenho salvo no iPad, tenho salvo no meu iCloud, tenho salvo dentro da plataforma da Compass. Porque eu preciso, às vezes, vamos supor que um cliente estava super preparado, aconteceu alguma coisa, ele não está preparado mais, o que já aconteceu comigo. Daí, 1 ano depois, ele vem reviver aquela história comigo. E aí eu pego o tracking de tudo que foi. Olha, vamos conversar de novo do zero. Você ainda está com a disponibilidade de uma casa de 4 quartos? Vai ser com piscina, sem piscina dessa vez? Vai ser, nós visitamos essa casa aqui, você ainda está nessa vibe de olhar uma casa nesse porte, nessa área? Ou você já mudou de área? Então, assim, eu tenho um tracking disso. Eu penso, pessoal, que aí está o sucesso, tá? Por quê? É loucura? Não sei. Eu lido com muitos corretores, né? E, assim, é um universo, cara, que demanda muito da gente. E é algo que eu utilizo para mim mesmo. Então, quando eu estou fazendo uma entrevista com um cliente, eu procuro olhar detalhes e registro, inclusive detalhes peculiares que vão fazer a diferença. Se tem filho, não tem, se alguma situação, porque quando esse cliente volta comigo em qualquer outro tempo, eu uso aqueles ganchos para retomar essa negociação, a conversa e a gente continua tendo essa conexão. Sim. Então, penso que isso é bem importante e eu penso que é realmente algo que vai trazer sucesso às pessoas. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da parte do processo de captação. Como que você estrutura isso e como que você desenvolve o processo de trazer o lead, ou seja, encontrar esses clientes? Por incrível que pareça, 90% do meu business hoje é referrals. Interessante. Ou a maioria de clientes passados, clientes que já estão comigo no meu pipeline, corretores de outros estados ou de outras cidades e muitos parceiros do Brasil. Então, hoje eu dificilmente capto um lead por tráfego pago, ou já não faço isso mais. Primeiro porque, assim, o meu pipeline está lotado. E segundo porque quando o cliente vem referido, ele vem muito mais quente do que simplesmente um lead que chegou lá para mim no Instagram. Aquela pessoa vai se conectar comigo de alguma forma e ela pode até me procurar no futuro pela minha estrutura de trabalho, pela minha forma de vestir, de falar, sei lá, até minha foto. Ela pode querer conversar comigo. Mas ele não é um lead quente, ele não é um lead sólido. E quando você tem um lead que vem de outra pessoa que já realizou negócio com você, ele se torna um lead confiável. Então você pode até abrir um pouco mais as perspectivas, falar, por exemplo, de um Buyer's Brokers Agreement, que é o acordo de exclusividade. Então, a conversa torna muito mais agradável, sabe? Aliás, não te interrompendo, a Carol é uma das únicas, ou ela faz parte de pelo menos, acho que 5% dos corretores que eu trabalho, que trabalha com 100% do Buyer's Do Agreement. acordo de exclusividade. Exatamente. E eu entendo o porquê agora, e aí tá aí mais um sinal de como você ter sucesso é você realmente desenvolver uma relação de confiança a tal ponto que ele vai confiar essa exclusividade a você. Exato. Eu acho que, assim, todo cliente que quer comprar uma casa com um corretor, ele exige uma certa exclusividade do corretor. Ou seja, ele vai mandar mensagem, ele quer que o corretor responda. O acordo de exclusividade veio para dar esse respaldo para o corretor. Peraí, você quer minha exclusividade, eu também quero a sua. Então, por que não a gente trabalhar durante um período de tempo? Ele não tem custo nenhum para isso. Hoje eu não saio de casa sem um acordo de exclusividade, com nenhum cliente. E como que você mantém ativa essa rede que você fomenta? Você falou de parceiros no Brasil e além dos clientes que estão te indicando, você tem uma atuação ativa, tanto com os clientes que já fecharam para te indicar. Como que você administra isso ou faz isso? Ou, isso acontece naturalmente? Acontece naturalmente, mas eu tenho uma base de e-mails, que é uma lista VIP. Eu não sou aquela corretora que vai disparar um e-mail por semana, mas meus e-mails, eles são sempre com algo...
relacionados a mercado de imóveis, mas não maçante vendendo. Nunca gostei dessa posição de vender por e-mail. A gente já recebe tantos e-mails, né? Então tem que ser agradável. Então eu faço uma viagem, eu coloco essa dica. Eu vou esquiar, eu coloco a dica do hotel. E lá embaixo eu coloco os meus listings ou oportunidades que existem no mercado. Então isso faz um track. Eu tenho muito poucos leitores que unsubscribe, que não querem mais receber. O meu tracking é ótimo. Outra coisa que eu faço todo ano, cartões de Natal. Eu escrevo todos à mão. Uau. Todos. Parceiros, clientes, outros estados, do Brasil, tudo. Eu escrevo tudo à mão. E não é a mesma mensagem para cada um. Sabe? Então, assim, eu acho que essa foi uma forma que eu achei de me conectar pelo menos uma vez no ano, caso a gente não fale por mensagem ou caso se perca um e-mail, deu aparecer para aquele cliente e falar assim, poxa, isso é importante para mim, tô te desejando um ótimo Natal, sabe, um feliz ano novo para você, para sua família, menciona os nomes das crianças, se for se for o caso. Ou seja, esse mês você está muito ocupada, né? Com muitos cartões de natais, Bastante. com certeza, estamos no mês de dezembro. Bastante. Eu quero entrar agora num ponto aqui que é realmente um ponto que sempre me toca e é como eu enxergo e trabalho dentro do mercado. Por quê? O que acontece? No mercado de real estate, nós observamos muitos profissionais tratando essa transação, os imóveis, simplesmente como produto, o cliente como mais uma comissão. E óbvio, nós não fazemos caridade, nós somos profissionais. Como que você equilibra isso de, óbvio, existe um negócio, todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas é uma família, ela tem necessidade. Como que você trata isso dentro de você e como que você desenvolve a negociação pensando nesses dois aspectos? Porque nós sabemos que o mercado é muito predativo e tem muitas pessoas só interessadas no quê? Na comissão. Vai levar onde tem a comissão mais alta, onde tem a facilidade. E aí a pergunta é, como que a Carol equilibra tudo isso? Eu acho que o primeiro ponto, voltando ao acordo de exclusividade de trabalho, isso trata muito dentro do acordo de exclusividade. Eu explico muito para o cliente que o acordo também abrange a importância do cliente não receber só casas onde o dono do imóvel ou a construtora está pagando mais. A primeira coisa do acordo é essa. Explica as comissões que eu posso receber, bônus que eu posso receber de construtoras em especial. Agora, para mim, sempre foi importante o foco no cliente. O que seria melhor para... O que é melhor para aquele cliente. Já teve situações que eu tive que reduzir comissão para ajudar o meu cliente numa transação específica. Mas eu acho que o meu intuito é construir relacionamentos duradouros. E eu acho que é por isso que o meu nível de referrals é muito grande. Você ter 90% do meu business, hoje eu vou fazer 24 transações esse ano. Uau. 24 transações esse ano são 2 transações por mês. E ela trabalha num público mais elevado também. Eu sei que você trabalha com pessoal de luxo. Sim. A gente vai entrar nesse aspecto ainda hoje, tá? Então, eu não quero fazer uma venda só. Para mim, não é interessante pegar uma venda, pegar aquela comissão e esquecer o cliente. Ou seja, você não trabalha por transação, você trabalha por relacionamento. Eu acho que a importância do networking é essa. Não é que você tem interesse, sabe? Todo mundo tem um interesse, seja para crescimento, evolução, crescimento pessoal, aprendizado. Cada um tem um interesse. Eu tenho interesse em você. Você é super organizado quando você trabalha. Tenho super interesse em trabalhar com você de novo, porque, assim, facilitou a minha vida. E reflete no meu cliente, naquela transação. Então, a importância do networking é essa. Eu acho que é você começar a ser genuíno nas relações. Quando eu comecei a entender esse processo de... Não é só pela comissão. Aliás, ninguém deve trabalhar só por dinheiro, porque se você trabalhar por dinheiro, você não vai longe por muito tempo. Né? Mas é verdade, você não vai longe por muito tempo. Não, tá ótimo. Você entrou num ponto que eu gostaria até de explorar um pouquinho mais.
nós fizemos transações já junto e qual que você acha que realmente foi o ponto forte? Como foi essa transação para você e o que chamou realmente a atenção? Qual que foi o diferencial? Você é uma pessoa bem Eu experiente já no te falei. mercado. E, cara, os nossos ouvintes querem saber isso. Por que trabalhar com o Marcos e Aquino? Bora, Carol. Ai, meu Deus. Eu já te falei isso, né? Eu sou uma pessoa muito visual e muito organizada. Então, a primeira coisa que me chamou atenção foi aquela bolinha amarela que você colocou ali. O que que significa isso, Marcos? O cliente está nessa fase da aprovação. Aí você muda a bolinha depois para azul. Aí depois você muda ela para verde. Eu falei assim, meu Deus, é isso que eu precisava, sabe? Eu acho que as dores dos corretores são as mesmas com os lenders, tá? Eu acho que são as mesmas dores. Eu trabalho com outros lenders também, que são super organizados. Mas você me chamou atenção porque eu sou visual. Então, acaba que aquela performance para mim foi excelente, porque transferiu todo o meu pesadelo de aonde que é que a gente tá nessa transação. Apesar de eu saber na minha plataforma. Mas eu não sei o seu lado, eu não sou lender. Entendi. Conectou com como você trabalha também. Exatamente. Tá? Pro pessoal que está nos ouvindo, pro pessoal que está nos ouvindo, o que é? A forma que eu atendo o corretor, eu crio um modelo visual no seu WhatsApp para você entender que estágio está aquele lead, aquela pessoa que você me passou. Desde o processo de qualificação até o fechamento, a gente criou um processo de sinalização, onde o corretor, no seu celular, ele consegue identificar todas essas transações, tornando a vida do corretor mais fácil. E justamente o que eu entendo é isso. Qual que é o meu propósito de vida na Terra? Tornar a vida das pessoas mais fácil. Então, aonde eu tô, eu procuro exercer os dons que eu tenho para fazer isso, entende? Agora, nós estamos aqui nesse podcast, e aí qual que é a ideia aqui? Falar de histórias reais, com pessoas reais, e aí se a gente poder compartilhar um pouco do que foi essa transação, essa história, inclusive você fez um Reels muito interessante, mas para as pessoas entenderem qual que é essa jornada do comprador, né? E aí, pelos olhos do corretor, e você acha que expressou muito bem no vídeo, mas se você puder falar da transação em si, quais foram os pontos fortes, os pontos que geraram aquela insegurança, como você conduziu a negociação, acho que vai ser muito interessante para a nossa audiência isso. Essa transação foi bem particular, né? Você viu tudo que a gente passou ali, mas eu sempre tento ter uma visão de não colocar a palavra difícil na minha vida. Porque quanto mais você fala difícil, mais difícil vai ficar. Então, são obstáculos. E eu sempre falei para eles, vamos vencer um obstáculo de cada vez. O primeiro obstáculo que nós vamos ter aqui é a aprovação de vocês. E para isso, a gente vai precisar passar por um processo que pode demorar aí algumas semanas, onde vocês vão ter que providenciar a documentação e tal. E o grande medo deles era exatamente ali que não tinha todos os requisitos, ser aprovado. Eu falei, gente, vai dar certo. Primeiro obstáculo foi uma aprovação muito baixa, de 400 e poucos mil, né? Ou 400 mil, que era só da Dayana, né? É que não atendia as expectativas não do casal. Não atendia as expectativas do casal, enquanto eles estavam olhando lá a casa de 550 mil. Eu falei, vamos enfrentar um obstáculo de cada vez. Agora vamos ver o que o seu marido tem para nos prover. Então, quando os compradores estão seguros, eu acho que a gente tem que transferir essa segurança também para eles, corretores. Gente, pode ser que não seja agora, mas a gente precisa tentar. Se der certo, vamos em frente. E aí, o segundo obstáculo, bom, a gente conseguiu uma solução, aprovamos eles, tivemos as justificativas todas, e aí seguimos rumo à casa dos sonhos. E aí o segundo obstáculo. Até interessante, fazendo um corte aqui, a aprovação na mão, aí a maioria dos corretores, agora tá tudo fácil, agora pronto. E não é bem assim a história. Não é bem assim. Cada transação, por isso que eu falo, cada transação tem as suas particularidades. Fomos seguir nas visitas. Parte do processo. Vamos embora. Assina, né, os documentos todos, vamos seguir nas visitas e tal. E deparamos com um casal que não estava na mesma página. Um queria uma área de churrasqueira, a outra queria uma casa num bairro específico da Grande Orlando. Eu falei, gente,
nós vamos ter que entrar no acordo. Tanto é que em uma dessas falas, nossa, de troca de WhatsApp, eu falei, eu não vou botar a oferta enquanto vocês não chegarem a um denominador comum. Porque se eu botar a oferta e ela for aceita, nós estamos em contrato. Tudo bem, a gente pode ter um período aí de desistência. Mas tudo levou para que essa casa não desse certo. E foi, assim, eu acho que foi muito do jeito que Deus quis que fosse para eles. E eles acabaram colocando oferta numa outra casa que os dois amaram, apesar de não ter sido no bairro que ela queria, mas tinha tudo também que ela... Tinha quase tudo que ela queria, só não tinha o bairro. Mas era um excelente bairro aqui na Grande Orlando, com ótimas escolas, do jeito que ela estava procurando. E aí o quarto obstáculo desse processo foi quando a gente recebeu o appraisal, e o appraisal veio $20 mil a menos. E de duas uma, ou a gente saía do contrato, ou eles iam pagar a diferença dos 20 mil, que era impossível para eles, ou o dono do imóvel tinha que aceitar o valor do appraisal para a gente poder seguir com um valor novo. Quinto obstáculo foi que, de repente, eles resolveram pedir a dispute, né? Uma disputa do appraisal, e eu liguei para você na hora e falei assim, como que é isso? Me explica. Qual que vai ser o resultado? E aí você, com a sua experiência, falou 99% vai vir o mesmo valor. Uhum. Então, assim, no final das contas, a gente estava exatamente no primeiro budget que a gente queria. Foi muito bom para eles. Passamos todos esses obstáculos. Eles estavam me deixando extremamente maluca por trás, né? Porque, não, mas e aí? E se não for aprovado? Isso não... Eu falei assim, gente, calma, que nós já passamos por o período da aprovação. Agora é só... Isso já está resolvido. Vamos resolver o outro lado. Agora é valor de parcela novo, é o quanto seu down payment vai cair, agora o seu closing cost vai cair também. Então, nós temos aí um novo processo para poder... Calma, que dia 3 de dezembro a casa vai ser de vocês. Vocês vão se mudar. E ela falava assim, eu só acredito vendo. Eu lembro disso até hoje. Eu só acredito vendo. Eu falei, então você vai ver, para de pensar assim. Então, eu sempre boto... e quem me indicou esses clientes foram os meus clientes anteriores, que tinham fechado a casa meses antes deles. E ela falava para mim, cara, é incrível como você bota sempre a esperança para... Você não promete, mas você também não fala que não vai dar certo. Você sempre tá lá, vai dar certo, não tem por que não dar, sabe? Exatamente. E terminamos com uma casa maravilhosa, ou seja, ele vai ter a churrasqueira que ele quer, do jeito que ele quer, vai construir a piscina, ela teve uma casa térrea, que era o jeito que ela queria, e estão agora felizes recebendo os novos convidados e a família dentro da casa. Maravilha. Isso daí é uma história real. Eu participei. Um ponto que é interessante que você está levantando, e do meu lado também, fazendo o que eu faço, a gente tem que fazer muito isso, é gerenciar as expectativas. Uhum. Dentro do processo que eu utilizo no momento do financiamento, todo mundo está na mesma página e eu via tudo que estava acontecendo ali, toda a ansiedade dos buyers e você lidando com eles. E do outro lado, a gente tem que ficar gerenciando a expectativa de todo mundo, sabe por quê? Porque a corretora do seller ficava me ligando também todo dia. Então, dentro de uma transação, enquanto o corretor está lidando diretamente com os buyers, a gente está lidando com todo mundo. Todo mundo, porque assim, eles também me acionavam, mas o corretor do outro lado me acionava, a Title Company do outro lado me acionava, e aí começa a dar problema na transação, igual foi essa questão do appraisal, e a gente teve alguns percalços também dentro desse processo desses compradores, inclusive que isso vai fazendo o quê? Reduzindo o tempo, e todo contrato ele tem um tempo, e aí acho que você pode ver toda a experiência, não só minha, mas da minha equipe, em conduzir toda essa negociação e poder realmente entregar o resultado no que precisava ser entregue. Exato. Agora, algo que eu achei muito importante e relevante que eu queria trazer aqui para a mesa é a sua postura quanto à sua honestidade e o seu comprometimento dentro da transação. Uhum. Porque o que eu vejo acontecendo muito hoje no mercado? Corretores, loan officers, eles não estão aliançados ou comprometidos com o outro. O que eu quero dizer com isso? Em qualquer momento da transação,
um ou outro pula fora desse barco e vai navegar a águas solitárias, ou seja, quer nadar sozinho por causa, pensando em si mesmo. E o que acontece muitas vezes, tá? Você faz parte desse grupo de corretores que trabalham comigo, que acreditam no meu trabalho e, por exemplo, não deixa que o cliente direcione a transação. Por exemplo, nós sabemos que é problemático hoje aqui em Orlando. Eu tenho reclamação de corretores de cliente ficar pulando de corretor para corretor. Sim. E aí você tem aqui o seu sistema de Buyer's Agreement. Mas acontece muito com o Loan Officer também. Quantos pré-approval que eu já dei para corretores junto com o cliente, que esse corretor ele leva o cliente para fazer o financiamento com o outro loan officer. Ou seja, é a pessoa sem comprometimento. E uma coisa que eu tenho percebido dentro desse mercado é aquelas pessoas que têm parceiros fortes, que estão comprometidos um com o crescimento do outro, são as pessoas que dão certo, são as pessoas que realmente fecham muito igual você. O que você vê no mercado como um todo sobre isso? Eu acho que eu sou da filosofia de que se você trabalhar em equipe e bem e ter parceiros seguros e sérios, você chega muito mais longe do que você querer fazer tudo sozinho. Tem muita gente que quer pescar em várias áreas da Flórida. A minha licença é na Flórida inteira. Imagina eu querer conseguir vender casa na Flórida inteira, lá em Tampa, Jacksonville, fica 2 horas daqui. É impossível e insano atender esse nível, esse nicho assim tão grande do estado da Flórida. Então você precisa ter parceiros. E eu acho que quando a pessoa entende que não é para você ganhar pouco, é para você dividir e multiplicar o do outro, sabe? Eu acho que o dinheiro, porque tem muita gente que só pensa em dinheiro, e o dinheiro é só uma consequência de um trabalho bem feito. Então trabalhar em equipe para mim é muito gratificante. Eu jamais quero trabalhar sozinha. Eu não quero mesmo. Não tenho nenhuma intenção de trabalhar sozinha. E se algum dia eu tiver a minha própria equipe, eu vou ter uma equipe sólida, família, que todo mundo queira crescer, sabe? Sem um ficar pulando em cima do outro. O que eu acho muito interessante na nossa equipe, e a minha líder de time, a Thalita, eu conheci ela quando ela foi vender a minha casa de Boca. Ela que deu aquele tapa assim, pendura logo essa sua licença aí, porque você tá perdendo tempo. Tá deixando dinheiro na mesa, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E ela tem uma filosofia de assim, cada um sabe a sua posição de venda na equipe, até porque existe uma plataforma para isso. Então todo mundo sabe o que vai fazer de comissão, quanto foi o volume de vendas. Ninguém explora isso em mídia social ou nas reuniões de grupo. Ou ela dá parabéns individual. Cara, você está em 2º lugar. Você está em 3º lugar. Vamos tentar fechar esse cliente aqui, porque ela consegue ver o todo. E eu acho isso uma forma muito inteligente de liderança. Porque você não gera aquele sentimento que é péssimo pra gente ter, que é inveja ou a comparação, sabe? Dentro da própria equipe. Então, eu não estou falando que é errado ou que é certo, enfim, eu só acho que a forma como ela lidera a nossa equipe transcreve também na forma como a gente atua no mercado. A gente não precisa provar nada para ninguém do lado de fora. Eu sou a minha própria concorrente, sabe? Boa. Então, o que eu fiz ano passado, o que eu fiz esse ano vai ser o dobro do ano passado. E provavelmente vai ser 3 vezes mais em 2026. Não, peraí. É muito interessante isso, sabe por quê? Eu vou ter que fazer uma pausa agora. Posso porque uma água? Sim. Desculpa interromper. Não, pega uma água aí pra gente. Por que eu fiz uma pausa? Porque, assim, 90% das pessoas que eu converso sobre o mercado de real estate esse ano de 2025 estão reclamando, dizendo que o resultado foi menor, que o mercado tá difícil. Aí você fala pra mim, cresci, e cresceu esse absurdo. Fala pra mim qual que é o segredo. O segredo é você não falar que tá difícil.
Tá difícil para quem fala que tá difícil. Exatamente. Quanto mais você fala que tá difícil, mais difícil fica. Ou seja, então você tá me dizendo que é uma questão de mentalidade. Total. Sempre. Total. Ah, O ótimo. universo te dá exatamente aquilo que você verbaliza, mentaliza. Então, se você mentaliza que 2026 vai ser ainda mais difícil do que 2025, porque tem eleição no Brasil, eu já vejo de outra forma. Entendi. Eu tô no seu time, Carol, porque esse ano de 2025 para mim foi um ano sensacional e eu tô num crescimento aqui de 30% a 40%. Tem que terminar de fechar meu pipeline aí, tem algumas coisas para fechar e minha mentalidade é justamente essa, não existe difícil. Não. E existe pessoas de um lado que estão chorando, existe pessoas do outro lado que estão vendendo lenço, e eu sempre vou estar vendendo lenço para aqueles que estão chorando. E eu penso realmente justamente igual você. Tem pessoas que precisam comprar casa e a gente está aqui para ajudar e sempre vai precisar. Exato. Eu acho que quem fica mais chorando são aquelas pessoas que estão correndo só atrás do dinheiro. É igual eu te falei, quem corre só atrás do dinheiro... O dinheiro corre dele. Tem uma vida curta. O dinheiro, ele não pode ser o seu principal motivo. Você tem que ter um propósito por trás. Ótimo. Tá, uma pessoa que hoje vai entrar nesse mercado real estate, não conhece nada, não tem suporte, qual os principais gargalos que você vê? Qual que é as principais dificuldades que você vê para uma pessoa que vai iniciar nesse mercado hoje? E aí você já, na sequência, deixa um conselho para essa pessoa. O real estate, ele tem que ser... ele tem que ser sua atividade principal. Não tem como você fazer real estate como um second job. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque ele demanda relacionamento, ele demanda visita, ele demanda... E assim, no primeiro ano, você pode não fechar nada. E tá tudo bem. Porque a cada início de carreira, você tem um tempo de maturação. Você precisa levar seu nome, você precisa ter uma foto bacana, uma projeção profissional legal na mídia social, falar do que você está fazendo, usar o que você tem. Tem um open house? Vai, mostra o produto. Fala também um pouco da sua vida, da sua trajetória. Começa a estimular a autoridade dentro daquele mercado. Agora, tem que ver também se você é parte daquele mercado. Faz sentido para você fazer isso ou você está fazendo isso de novo? Só pelo dinheiro. Porque dá dinheiro. Mas a gente precisa aí de um tempo para você poder realmente ganhar dinheiro, ganhar confiança, ler contrato. A primeira coisa que eu falo, que eu fiz, eu não tenho transaction coordinator. Eu vou levantar uma polêmica agora se você falar. Vocês não vão acreditar, mas... Tem um monte de corretor que o contrato padrão que nós temos aqui, ele não tem noção do que é o contrato padrão. E eu já vi corretores aqui que fazem o cliente assinar contrato que depois dá um pepino terrível lá no closing. Então, continua, fala sobre o contrato pra gente. O que eu acho que, assim, a minha mãe sempre me ensinou, quando eu tinha ajudante dentro de casa, né, faxineira e tal, ela sempre me ensinou assim, você tem que aprender a fazer para você poder ensinar. Então, quem está começando hoje tem que aprender a fazer. Não adianta você, eu vou contratar um transaction coordinator aqui para poder fazer meus contratos. E você nunca leu um contrato de compra e venda, nunca leu um contrato de lease, não sabe quais as novas regras que tem aí. Você vai vender um condomínio em Miami, tá cheio de novas regras no mercado. A primeira premissa é você aprender o beabá inteiro. E para isso você tem que gastar tempo lendo. Porque lá no final... Quando você a sua obrigação é revisar, não é do Transaction Coordinator. Uhum. Então, você recebe o contrato, você faz assim, minha assistente vai montar o contrato. Ok, a sua obrigação é revisar. Se você não sabe o que é o número 1, linha 7, linha 396, o que diz aquele... Você não precisa decorar, mas a mentalidade tem que estar ali. Por exemplo, eu faço transações em Miami. Os contratos são um pouco diferentes. Porque as leis de cada condado, enfim, de cada região. Então, os contratos são diferentes. Então, se eu não souber fazer, como que é que eu vou conseguir ensinar ou largar na mão de alguém? Tendo a minha licença como 100% de responsabilidade. Então, para quem está começando, eu sugiro que faça, que rale, que erre, que pergunte. E outra coisa, é
é muito importante você ir para uma broker que te dê o subsídio e o suporte. Mesmo que seu split seja 60-40, 70-30, eu tô ganhando só 70%. Cara, faz toda a diferença quando você tem o suporte. Eu também comecei com 70-30. E aí eu precisei fazer 3 transações para subir meu split. É assim que é feito o mercado. Agora, o suporte que eu tive foi muito benéfico, porque eu comecei a aprender. E agora o que eu faço? Qual documento que eu mando? Tem o documento do HOA, tem o documento do Sellers Waiver, Proper Disclosure, tem várias coisas que você precisa aprender. Então, a mentalidade do corretor que está iniciando nesse mercado é aprenda a fazer. Não, ótimo, ótimo. Isso faz todo sentido e fica a dica aí para você que quer entrar no mercado, procure pessoas experientes, gaste tempo aprendendo e seja realmente um bom profissional. E se você está querendo fazer isso só por dinheiro, continue fazendo o que você está fazendo, porque você não vai a lugar nenhum. Ótimo, Carol. Eu quero conectar agora com uma outra questão que faz muito sentido, acho que para você e quem você é, o mercado de luxo. Inclusive, a minha história com a Carol, ela começa realmente, acho que de um cliente esse de alto padrão que conecta a gente. E ele é um mercado exclusivo que demanda um atendimento personalizado. E eu gostaria que você falasse para a gente aí qual que é o segredo para que a gente tenha entrada nesse tipo de mercado que nós estamos trabalhando com esses clientes AAA. De novo, networking é fundamental. Porém, se você não tiver profissionalismo, se você não tiver autoridade de fala, e principalmente, se você não viver esse alto luxo, provavelmente você não vai conseguir ser inserido nesse mercado. Porque é um mercado muito fechado. Então, não quero dizer que quem está lá é porque você tem que estar lá, você está num patamar X, não. Não, você vai calgando os seus steps ali. Mas eu acho que eu cheguei nesse mercado por conta disso, por conta de crescimento. Então, eu fui crescendo. Hoje você fala assim, chegar uma pessoa para você, eu quero comprar uma casa de frente para o lago. Quem que você me indica de corretora? Provavelmente você vai indicar uma pessoa que mora de frente para o lago. Quantos corretores moram de frente para o lago que sabem viver isso? Então, eu tenho uma visão de luxo, apesar de que meu luxo não é a minha vida, tá? Não é uma vida, pode até parecer, mas não é uma vida extremamente luxuosa, não vivo em jato nem helicóptero. Tenho clientes que vivem em jato, helicóptero, iate e tudo. Exatamente. Não é o meu perfil. Mas não quer dizer que eu não tenha autoridade para isso. Então, eu acho que você vai construindo autoridade, entendendo um pouco de arte, qual o perfil dessas pessoas, o que elas gostam, o que está na moda, o que não está, em termos de casa, em termos de estilo de vida. Qual o carro que aquela pessoa dirige, o estilo de uma casa, qual o perfil do carro? É uma Ferrari? É uma Lamborghini? É um Rolls Royce? Sabe? Então, você vai, de novo, estudando, vendo, olhando outras pessoas que já chegaram num patamar muito mais alto que o seu e tendo elas como, não comparando, mas como inspiração. Referência. Poxa, referência, sabe? Eu odeio a palavra comparação. Aliás, eu tive um processo de comparação terrível na minha vida já. E não é legal. Então, eu acho que a mensagem é referência mesmo. Você estudar esse mercado, entender um pouco esse mercado, mas ao mesmo tempo viver esse mercado. Nem que seja um pouco, sabe? E estar inserido nesse networking. Você navegar por, sabe, conhecer essas pessoas e ser apresentável, saber falar, saber se portar, saber se vestir. Muitas dessas pessoas, às vezes, o primeiro impacto é a sua imagem. Você tá lá, é igual a rede social. O primeiro impacto é a sua foto do perfil. Se ela tá... Não tá 100%. Sabe, você já não transmite tanta... Sei lá, não transmite tanta segurança para aquela pessoa que possivelmente poderia comprar você como corretor. Maravilha. Bom, acho que realmente tem tudo a ver. Tem tido muito sucesso realmente nesse nicho. Ele é um mercado exclusivo. Eu
trabalho com esse tipo de cliente também, a gente tem uma forma de trabalhar. Eu também tenho uma outra categoria de pessoas que eu atendo, que é artista. Você também tem um outro perfil para atender, é completamente diferente. E eu penso que você ter o feeling de quem é seu cliente, que é, começando com o que você falou aqui no começo, de entender quem é o cliente, entender quais são suas angústias, quais são seus medos, o que está rolando. E a partir disso, você começar a conduzir essa negociação, isso vai fazer com que você tenha sucesso. E o que eu observo de muitos profissionais é justamente isso, não tem esse feeling inicial e deixa que a transação fuja o seu controle. E aí leva a lugar nenhum, sempre. Que legal. Para nossa audiência conhecer um pouco mais de Carol, eu sei que você é uma pessoa bem generosa, envolvida aí, acho que com algumas causas até sociais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e qual que é a importância disso na sua vida. Começa desde cedo. Minha mãe foi muito envolvida quando eu era bem pequena. Minha mãe sempre foi muito envolvida com a cidade. Eu lembro que minha mãe construiu uma primeira creche no nosso bairro, lá no interior de Minas. Tinham crianças e a gente cada semana levava aqueles sacos e sacos de comida, né, para aquele pessoal todo, famílias e tal. Muitas delas abusadas, muitas mães também que sofreram abuso, ou com dependência química. Eu sempre segui essa linha de ajudar o próximo. E eu tive um encontro muito pessoal, uma passagem da minha vida, eu estava em São Paulo já. Eu tive um encontro com Deus muito forte. Foi minha primeira... Eu sei que pode ter muita gente que não acredita, mas assim, eu sou muito temente a Deus. Eu acho que assim, aqui se faz, aqui se paga. Eu sou bem nessa linha. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. E eu tive um encontro com Deus muito forte, num momento muito particular da minha vida. E foi quando eu entendi que eu não era próspera Aliás, meu CPF estava sujo naquela época, no Serasa mesmo, no Brasil. E eu entendi que o dinheiro para mim sempre foi a primeira consequência. Eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso, sabe, ganhar mais. E ele nunca vinha, porque sempre era aquela coisa, o foco principal era o dinheiro. E quando você tem um problema em administrar as suas finanças, não interessa quanto de dinheiro você ganhe. Você sempre vai ter o problema de administração de finanças. Se eu ganhasse R$1 milhão naquela época, Você vai gastar R$1 milhão. eu iria gastar R$1 milhão. Até que eu entendi que para todo o dinheiro que vai, eu tenho que ser grata por ele. Porque ele veio e ele está indo para abençoar uma outra pessoa. Seja qual é essa pessoa ou pessoas que estiverem ali por trás daquele negócio. Então, a gratidão para mim veio nessa época. E nesse momento, quando eu mudei a minha mentalidade, no sentido de ser grata pelo que eu já tinha naquele momento, a minha vida transformou da água para o vinho. Em questão de semanas. Eu me vi sem emprego, eu me vi com o nome no Serasa, quase sendo despejada do apartamento, sem rumo nenhum. E li a Bíblia em 7 dias. Li o livro O Segredo. Das Mentes Milionárias? Exato. Não, O Segredo mesmo. O Segredo. Exatamente junto com a Bíblia. Eu tenho a Bíblia até hoje, ela é marcada, eu leio ela até hoje. E eu entendi que a nossa mente é o nosso principal inimigo e o nosso melhor amigo. Sabe? Tudo que você tem hoje, ou que você pode conquistar, está dentro da sua própria cabeça e do que você internaliza para você e para o universo. Então, daquele momento em diante, eu comecei a ter mentalidade diferente. Foi a primeira ação de caridade que eu fiz durante muito tempo, com dinheiro que eu quase não tinha no banco. Eu tinha um dinheiro ali para viver por 2 meses só. Eu estava sem emprego.
Então, em 2 semanas, a minha vida mudou completamente. Eu recebi um emprego que eu ganhava 4 vezes mais do que o anterior. Foi o emprego que eu fiquei durante 8 anos e com que eu tive o maior número de relacionamentos de pessoas que eu jamais imaginaria conhecer. CFOs, CEOs, gente de empresa grande, que Brasil, Estados Unidos. Foi assim, uma coisa que assim, nem eu acreditava, sabe? Tirei meu nome do Serasa. Em 1 mês eu consegui tirar meu nome do Serasa, pagar toda a minha dívida e renegociar toda a minha dívida de cartão de crédito. Então foi uma passagem que até hoje faz muito sentido na minha vida. Então, se eu ganho muito dinheiro hoje, eu tenho que dividir com quem precisa ou com qualquer ação que eu puder fazer. Eu preciso dividir, porque não existe prosperidade se você não dividir com o próximo, com quem precisa, sabe? Eu acredito muito nisso. E a Bíblia fala isso, e o segredo fala isso. Legal. Você precisa multiplicar o que você ganha. E só multiplica repartindo. Exatamente. Quanto mais você reparte, mais você tem. É uma matemática invertida, né? Porque as pessoas, e aí eu tô pensando na sua mentalidade lá atrás. A mentalidade lá atrás é quanto mais eu acumular, eu tenho. E na verdade, quando você descobre quando que você reparte, você tem mais, é realmente poderoso. E ser generoso é realmente poderoso. Então, eu sou uma pessoa realmente... Eu sempre fui uma pessoa genuína com as outras pessoas, sabe? De não atravessar, de realmente querer ajudar. Eu sempre gostei de ajudar as outras pessoas. Numa informação, não necessariamente por dinheiro, mas numa informação, ou, sei lá, vou ali fazer mão de obra braçal. Mas eu vi que Deus me providenciou um emprego. Você vê, eu ganhava 4 vezes mais, eu tinha uma proposta de 4 vezes. Aquilo pra mim era um dinheiro que não... Era um salário que não estava na minha cabeça. E dali em diante, eu só aumentei, sabe? Então, assim, por que não dividir? Se eu tenho uma sobra hoje que não vai me fazer falta, que eu não preciso, eu tô guardando dinheiro. Aí eu aprendi a guardar dinheiro. Aí eu aprendi até a minha poupança, meu seguro de vida, as minhas ações, sabe? Aí eu aprendi a ter, mas assim, num processo que veio de mim, que eu precisava de mudança, uma evolução minha, onde toda a minha vida financeira foi administrada. História massa. Foi bem impactante. Parabéns, é realmente muito conteúdo, muita informação. Nada como você encontrar pessoas que acabam acrescentando a sua história. E é muito legal ter você aqui, ouvir a sua história, ouvir essa trajetória de superação, de crescimento. E se você fosse definir em uma palavra de um comportamento, algo dessa trajetória sua, qual seria essa palavra? Uma palavra? Que definiria tudo isso que você é, o que você vive? Autenticidade. Boa. Seja autêntico. Exato. Não. Top demais, Carol. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi Achei que ia ser mais difícil. Não, eu falei pra você. A Carol tava aqui meia tensa, mas, nossa, depois ela entrou no flow aqui. Funcionou demais. E eu gostaria que você deixasse uma última mensagem para as pessoas da Carol para o mundo. Sejam genuínos. Eu acho que o mundo está precisando de gente genuína, gente autêntica. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Eu acho que reciprocidade é tudo. Boa. Gente, essa é a história da Carol. Que legal ter você aqui. E o que você precisa fazer agora? Você precisa se inscrever agora no canal, ativar os sininhos das notificações e nos seguir nas redes sociais para ver histórias e ouvir histórias inspiradoras igual a da Carol. Carol, muito obrigado mesmo. Gente, até um próximo programa e fica atento aí, vamos trazer uma história também alucinante para o próximo episódio. Legal? Obrigado, valeu!